Boa noite, pessoal. Vamos começar. Então, para a aula de hoje, a gente vai fazer então o desenvolvimento, a sequência, né, do que a gente começou na aula passada. A gente determinou na aula passada, então, quais são as soluções, né, as funções de onda para átomos de um único elétron. A gente fez o caso geral, né, claro que o átomo de hidrogênio é um caso particular. O que a gente vai analisar hoje são explicitamente as autofunções, a parte radial, né, explicitamente, e as densidades de probabilidade, aprender a calcular, né, probabilidades associadas às funções de onda para o átomo de hidrogênio ou para átomos de um único elétron. Então, na aula passada a gente mostrou, né, por construção devido à simetria do potencial, né, o potencial central, em coordenadas cartesianas ele é separável, né? Isso nos deu a ideia de fazer uma solução separável, né, nas três coordenadas esféricas, né? A gente mostrou explicitamente que a parte angular é dada explicitamente, né, especificamente pelos harmônicos esféricos. A gente analisou em detalhe, né, como é que se comportam, como são calculados os harmônicos esféricos e as suas densidades, né, os seus módulos quadrados, quando a gente analisou, nas aulas que a gente analisou, o operador momento angular, o momento angular ao quadrado, e a componente z. Né? Especificamente, a novidade da aula passada foi resolver a equação radial, né, e obter qual é que é a parte radial da função de onda, ou seja, a parte que depende só da coordenada r, né, coordenada radial. A gente mostrou que, bom, os harmônicos esféricos nós já sabíamos que dependiam de dois números quânticos, né, o número quântico azimutal e o magnético, sendo que o magnético é fixado pelo azimutal, né, o número quântico magnético só pode ter valores que rodam entre menos L e L, né. A novidade aqui no caso da parte radial é que agora aparece um novo número quântico, o número quântico principal, né, que está associado, né, na truncagem da série, da resposta de série, né, para a equação radial, aparece uma condição de quantização para a energia, e a condição de quantização da energia é dada em termos desse número quântico N. Né? De novo, o L, no caso aqui, não é independente, né? O L varia de 0 até N-1, então o número quântico principal determina os valores possíveis de L, e os valores possíveis de L determinam os valores correspondentes de N, nesta sequência, né? Então, o número quântico principal determina L, e depois, posteriormente, o L, né? O N correspondente. Né? Aqui a gente vai analisar as primeiras, né? As primeiras autofunções. Na verdade, na aula passada a gente calculou já a parte radial associada ao estado fundamental, né? Obviamente, aqui a gente vai escrever a função de onda completa, né? Não só a parte radial. A parte radial nós determinamos explicitamente em termos da solução, né? A parte radial na aula passada para o estado fundamental, que é o estado 1, 0, 0, né? N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Quando a gente for analisar agora as formas, né, das densidades de probabilidade ou das próprias funções radiais, né, suas próprias funções de ondas completas, né, lembrando que a gente tem um termo centrífugo, né, no potencial efetivo, que previne, né, que se o momento angular for nulo, no caso aqui, na forma, como o momento angular é quantizado, né, na forma do número quântico azimutal não nulo, né, existe, devido a essa barreira centrífuga, a impossibilidade de encontrar partícula próxima da origem, né, e só é possível, né, de ter probabilidade não nula de encontrar partícula próxima da origem ou na origem, só se o momento angular for nulo, né, onde o termo centrífugo vai a zero, e aí a gente consegue obter funções de onda que são não nulas, né, em R igual a zero. É o caso, explicitamente aqui, eu estou colocando para os estados N00, né, então quando L é igual a zero, a barreira centrífuga está removida, né, então se L é zero, M é zero também, né, para qualquer número quântico principal. Se eu calcular a densidade de probabilidade, que é o modo quadrado da função de onda para esse caso particular, né, N00, com L igual a zero, claro, calculada na origem, né, do sistema de coordenadas, que é o R igual a zero, né, eu tenho uma densidade de probabilidade não nula para este caso, porque, obviamente, aqui está escrito já
a densidade em termos das módulos quadrados, tanto do harmônico esférico, 0, 0, né, quanto da parte radial, né, para L igual a zero na origem. Né. Se vocês lembrarem, na aula passada, né, basicamente a solução radial, né, para L igual a zero, né, para qualquer N, né, basicamente a forma funcional da distribuição radial, a função de onda parte radial, basicamente a distância radial na potência L, mas aí como no caso L é zero, né, e a gente tinha uma exponencial, né, um exponencial decrescente em R, e o polinômio de Laguerre, né, de ordem NL, né. Lembrando que os polinômios de Laguerre todos são não nulos, né. Então, basicamente, quando a gente pega a parte radial que a gente calculou na aula passada, né, o 1, 0, né, a função radial R10, tomamos o módulo quadrado e tomamos R tendendo a zero, a gente obtém esta densidade de probabilidade, né, quando R igual a zero. Né. Basicamente, ela é não nula, né, e depende do inverso do cubo do raio de Bohr. A0 aqui é o raio de Bohr, N é o número quântico principal, e aqui a gente tem o número atômico do núcleo, né, Z à potência cúbica. Então, basicamente, aqui é inversamente proporcional ao cubo do raio de Bohr. Só nesses casos a gente vai ter a psi quadrado não nula na origem. Né? A gente não nula na origem, depois a gente pode ver as outras formas. Né? A gente vai ver que elas são zero, né? Para L diferente de zero, elas são nulas explicitamente na origem. As constantes que aparecem aqui é basicamente as constantes de normalização, a condição obtida a partir da condição de normalização que a gente analisou na aula passada. Né? Os harmônicos esféricos já estão normalizados, né? Então a condição de normalização dá uma condição explícita, né, para a parte radial que a gente mostrou no segundo exercício de fixação da aula passada. Né? Aqui, eu só vou aumentar um pouco para vocês conseguirem enxergar. O que eu tenho aqui é uma tabela, tá, para as primeiras funções de onda, né? As psis de NLM, em termos das coordenadas esféricas, né? Aqui eu tenho os números quânticos principal, azimutal e magnético, né? Para átomos hidrogenoides, que eu usei, então é diferente, é qualquer, né? Z qualquer, não é só para um, né? Não é só para o hidrogênio, é para qualquer núcleo, né? Um número atômico Z. A gente já calculou explicitamente na aula passada, né? A forma funcional da parte radial, como eu estava comentando com vocês, né? Tem a exponencial decrescente em R, né? A potência R na L, mas como L é zero, é uma constante, né? E mostramos também que o Z sobre A na 3 meios, onde A aqui é o raio de Bohr, né? Advém explicitamente da parte radial. Né? Acho que tem um 4 aqui também em cima, um 2, tá? Aqui, o 1 sobre raiz de π advém do harmônico esférico, né? Se a gente lembrar do harmônico esférico y00, ele é uma constante que vale 1 sobre 4π potência ao meio. Né? Então, essa raiz de π está vindo da normalização do harmônico esférico y00, e esta parte aqui basicamente vem da solução radial da equação de Schrödinger para átomos hidrogenoides. Né? Esse é para o estado fundamental, né? É o 1, 0, 0. E depois temos exemplos explícitos aqui de como é que são as formas funcional, né? Aqui eu vou variando, claro, os harmônicos esféricos, né? Para n igual a 2, que é o primeiro estado excitado, n igual a 3, que é o segundo estado excitado, né? E assim por diante. A gente até analisou as questões das degenerescências, né? As degenerescências para número quântico principal n, a degenerescência de ordem n ao quadrado, né? Então está claro aqui para n igual a 2, a gente tem 4 autofunções, né? 4 autofunções explícitas, 1, 2, 3, 4, né? E no caso de n igual a 3, a gente tem 3 ao quadrado, 9, né? 9 autofunções correspondentes ao nível n igual a 3, segundo estado excitado. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 autofunções. A parte, obviamente, angular no ângulo polar e no ângulo azimutal vem dos harmônicos esféricos. Né? E a parte radial a gente aprendeu como calcular, a gente tem uma expressão que advém da solução da parte radial, na equação de Schrödinger, parte radial.
Então essa tabela aqui resume um pouco explicitamente, né, as expressões das funções de onda, das autofunções do Hamiltoniano, né? Autofunções completas de energia, para os níveis de energia, né? Então, para cada nível de energia, a gente tem um ou mais autofunções para aquele nível de energia, né? Começando já a degenerescência já no N igual a 2, né? Aquele exemplo que eu mostrei agora há pouco aqui, né, da função de onda n00, por exemplo, n igual a 1, a gente claramente, né, que a gente consegue ter uma constante, né, a função de onda basicamente é uma constante quando a gente vai próximo da origem, né, explicitamente. Quando vai r igual a 0 aqui, isso é uma constante que basicamente é essa constante que a gente mostrou aqui. Mas só para resumir alguns das autofunções, né, onde a gente já está multiplicando então, a parte radial pelos harmônicos esféricos para obter a função de onda completa. Né? Na aula passada a gente focou muito na parte radial. Né? Se a gente tem a função de onda completa, psi-nl, m, né? Nós podemos agora calcular as densidades de probabilidade, que são as psi quadrado. Né? Aqui eu vou falar de maneira geral, né, as características das densidades de probabilidade. Então aqui a gente tem psi quadrado, ela é a função densidade de probabilidade de encontrar então um elétron uma certa região do espaço, né, em coordenadas esféricas. É essa função que eu vou utilizar, por exemplo, para calcular probabilidades, né, da partícula estar a uma certa distância radial ou numa região espacial em coordenada na parte angular. Né. Toda a parte angular está nos harmônicos esféricos, né, a gente já estava analisando, já analisou em altas aulas, na aula de momento angular, né. E agora a gente vai analisar basicamente a questão das densidades de probabilidade associada à parte radial, né, da função de onda. Então, por exemplo, se eu quero calcular quanto é que é a probabilidade de encontrar um elétron, né, no meu átomo hidrogenoide, né, que ele seja encontrado relativo à coordenada radial nesta região infinitesimal aqui, né, entre R e R mais dr. Ou seja, qual é que é a probabilidade de encontrar a partícula, o elétron, né, no átomo de hidrogênio, no átomo hidrogenoide, com uma distância radial infinitesimal, né, radial, certo? Para fazer isso, para calcular a probabilidade, a gente calcula, então, a densidade de probabilidade total, que é a psi quadrado, com função de onda completa, né, integrada no volume espacial, que no caso o volume em coordenadas esféricas, né? Só que aqui na parte radial, a probabilidade está associada aos limites de integração, né? Então aqui eu vou integrar para obter a probabilidade de encontrar a partícula entre R e R mais dr, então eu não vou integrar de zero a infinito, né? Vou integrar só na região, né, no intervalo radial que eu estou interessado, R e R mais dr. Lembrando que quando a gente faz a integração de volume, na aula passada a gente mostrou, mas também quando a gente analisou os harmônicos esféricos, né, como os harmônicos esféricos já estão normalizados, né, quando a gente integra sobre ângulo polar e ângulo azimutal, a integração do harmônico esférico ao quadrado, né, este cara aqui, né, ao quadrado, já está normalizado, é 1. Então essa integração de volume, no caso aqui basta, resta, né, apenas a integração radial, né, lembrando que o r quadrado que está aqui advém do elemento de volume em coordenadas esféricas, né, que é o r quadrado seno de θ, d θ, d φ, dr. Né. Então, basicamente, calcular a probabilidade de encontrar a partícula numa certa região radial, né, apenas radial, e claro, em angular qualquer uma, né, integrada sobre todas as regiões angulares, né, tem esta forma, né, eu vou ter que calcular um integral radial deste produto, módulo quadrado da função radial, multiplicado por R, o único detalhe, o R vem do elemento de volume no espaço de sistema de coordenadas esférico. Né. Isso dá para claramente entender para nós, né, qual é que é, quem faz o papel de densidade de probabilidade no caso radial. Né. Não é apenas a solução radial módulo quadrado, como seria natural pensar que se tivesse em cartesianos, né, mas não, quem está sendo integrado aqui, né, nos limites radiais que eu quero, é o produto da R2, né, módulo quadrado da R, com o R quadrado. Então está claro quem vai ser, quem é que vai ser fazer o papel da densidade de probabilidade na parte radial. Né? Basicamente é o produto do módulo quadrado de R vezes R, que é o que está escrito aqui. Né? Então, se eu quero calcular quanto é que é a densidade de probabilidade radial,
ela depende, claro, dos números quânticos principal e azimutal, né? Ela vai ser este produto aqui explicitamente, não apenas o módulo de R, módulo quadrado de R. Né? Agora eu vou analisar qual é que é o comportamento, né, da densidade de probabilidade radial, como é que é a cara dela, né? Só vou mostrar aqui alguns dos gráficos para vocês entenderem, né? Aqui eu tenho n igual a 1, L igual a 0, por exemplo, e o gráfico aqui é R, distância radial, e aqui é como eu falando para vocês, a probabilidade, né, a densidade de probabilidade PNL de R, né? Vocês vejam os comportamentos, né? Então aqui para número quântico principal n igual a 1, que corresponde a L igual a 0, a gente tem claramente um máximo, né, um único máximo. Nós temos, claro, a função de onda indo a densidade de probabilidade indo a 0, né? Interessante que a função de onda a princípio é nula. A função de onda é nula, né? C quadrado é nulo, o R quadrado é nulo. É não nulo, perdão. É não nulo ali, mas como eu tenho acompanhado dele o R2, o gráfico, né, do PNL é 0 na origem devido ao R2 que acompanha o módulo de R2. Né? Então tem um máximo. Até são as estruturas, né, de máximos e zeros das densidades. Aqui para n igual a 2, tá? Também como função da distância radial. Aqui para n igual a 2, L igual a 0, explicitamente. Né? O que eu vejo aqui, quando eu aumento o número quântico principal, né, para n igual a 2, eu tenho aparecimento de dois máximos. Então, para n igual a 1, eu tenho um máximo, um único máximo. Para n igual a 2, eu tenho dois máximos. Aqui, n igual a 2 para os L's restantes, né, para o L igual a 1. Lembrando que L vai de 0 a n menos 1. Então, para n igual a 2, o máximo L é 1. Né? Aqui eu volto a ter um único máximo, né, para a PNL. Aqui nós temos os n igual a 3. Então, são as representações gráficas das densidades de probabilidades radiais. Tá? N igual a 13, todos os possíveis L's que ele tem, né, 0. Aqui deve ser mais ou menos 1, 2 e assim por diante. Né? L igual a 1 e as estruturas de nós correspondentes, né, em termos de R. Né? Aqui eu vou resumir isso. Mostrei graficamente para os primeiros N's, né, 1, 2, 3, estado fundamental, e os dois primeiros estados excitados, mas a gente pode ver, analisar só para a forma funcional, né, de como é que a gente calcula a densidade de probabilidade radial, né, quais é que são as características gerais, né, da densidade de probabilidade. Lembrando que a função R, né, tem esse de comportamento, lembrando que ρ aqui para nós é proporcional à distância radial, né, a proporcionalidade aqui é o número atômico do núcleo, né, e o A0 é o raio de Bohr, né? Então, basicamente, ρ é proporcional a R. Então, o comportamento em R da solução radial tem este comportamento, né? R na L, a exponencial decrescente em R, e o polinômio de Laguerre associado, né? Que é sempre finito, mas lembra, é um polinômio, né? Um polinômio de ordem n menos L menos 1, né? N menos L menos 1 é a ordem máxima, né, do polinômio dado N, dado L, como a gente viu na aula passada, né, como é que a gente calcula, né, qual é que é a ordem do polinômio. Se eu elevar ao quadrado, claro, o comportamento é R na 2L, né, e eu vou ter de novo ainda a exponencial decrescente e o quadrado dos polinômios, né. Então, geralmente aqui a gente vê que perto da origem, né, R tendendo a 0, né, o comportamento da densidade, né, tem comportamento do R módulo quadrado de R, né, tem comportamento R na 2L, né, R na 2L, claro que quando R igual a 0, o R quadrado é uma constante, basicamente, né, mas se L for diferente de 0, claro, a gente tem essa dependência explícita com R na 2L, né, certo? E aí, claro, como a potência é R na 2L, né, na verdade o P é R2, R na 2L, então é R na 2L mais 2, né, para L diferente de 0, o comportamento da densidade, ela tende a 0, né? Tende a 0 mais ou menos rápido quanto maior for o L. E é o que a gente vê nos gráficos, né? A gente vai indo a 0, né? Sempre
eu tenho um nó em R igual a zero, né, para a densidade de probabilidade, devido ao comportamento geral, né, para pequeno r da função de onda radial multiplicada por r quadrado. Né. Os outros termos são irrelevantes, a exponencial dá 1, né, a r zero, e os polinômios, obviamente, calculados em r igual a zero, também te dão constantes. Né. Então, comportamento radial explícito é r na 2L mais 2, né, certo? As questões dos nós, né, na aula passada a gente mostrou que os polinômios de Laguerre associados, né, que são esses aqui, né, eles têm ordem n menos L menos 1, certo? Significa que se eu tenho polinômio... Lembra, essas duas funções que estão acompanhando o polinômio são funções bem comportadas em R, né? Ou seja, tem comportamento monotônico em R, né? Eu tenho uma potência de R, potência L, e uma exponencial, né? Ambas positivas definidas. Para qualquer R, esses dois fatores são positivos definidos, né? Então, eu vou ter zeros na minha densidade de probabilidade parte radial associada aos zeros dos polinômios de Laguerre, módulo quadrado deles, né? Obviamente que quanto maior a ordem do polinômio, a gente sabe que as ordens dos polinômios são n menos L menos 1, automaticamente eu vou ter a contagem correta dos nós, né, os zeros então da densidade de probabilidade está associado com a densidade de probabilidade radial, né, associado com os zeros dos polinômios de Laguerre, claro, né? Então por isso que a gente vê claramente aqui nas figuras, né, que para L's maiores, né, para L's maiores, lembrando que o polinômio de Laguerre ele depende dos dois números quânticos, né, do n e do L. Então, para n's e l's grandes, né, a minha estrutura de nós vai aumentando. Certo? Claro que para L igual a zero, em geral, eu só tenho um ou dois picos, né? Mas, por exemplo, aqui para n igual a 3, né, para L igual a zero, eu tenho três picos, né? Lembrando que para n igual a 3, L igual a zero, a ordem do polinômio de Laguerre é 3 menos 0 menos 1, né, que é ordem 2, né, explicitamente. Então, a gente tem, na estrutura de nós, a gente tem n menos L menos 1 nós, né, que estão associados, estou falando para vocês, estão associados aos zeros dos polinômios de Laguerre. E os máximos também vão estar associados com os produtos, né, dos polinômios de Laguerre com as outras funções monotônicas que estão aqui na frente, né, explicitamente. Então, a gente vai ter n menos L máximos, né. Eu consigo mostrar claramente. Para n igual a 1, L igual a 0, eu só tenho um único máximo, que é o estado fundamental, como eu falei, né. E se eu vou aumentando os L's, por exemplo, n igual a 3, L igual a 0, eu vou ter dois máximos, né. Dois máximos. L igual a 0, n igual a 3, n menos 0, a gente tem 3 máximos, né? 3 máximos, 1, 2, 3 máximos. Então, tanto as estruturas de nós, que estão os zeros, né? Os zerinhos, e as estruturas de máximo são dados em termos dos números quânticos, né? Principal e azimutal. Tanto os zeros das distribuições radiais, quanto dos seus máximos, né? Lembrando que L máximo, né, é n menos 1. Então, no caso do L máximo, né, dado um valor de n, só tem um único, para L máximo, só tem um único máximo correspondente. Né? Porque o número de máximos é n menos L, se L é n menos 1, obviamente eu vou ter só um máximo. Então, para L máximo, eu vou ter apenas um máximo na minha densidade radial e que ocorre explicitamente para esta quantidade aqui, né? O R máximo, né? Ou seja, a distância radial associada ao pico da densidade, quando a gente dá para o valor máximo dado o número quântico azimutal para um dado n, né? É proporcional ao raio de Bohr. Né? Então, significa que o raio de Bohr não perdeu seu valor aqui na quântica, né? Mecânica quântica ondulatória de Schrödinger. Obviamente, você consegue ver para Z igual a 1, que é o átomo de hidrogênio, né? O R máximo é proporcional, né? Ao raio de Bohr. Essa expressão que a gente obtém aqui para os L máximos, né, para os números azimutais máximos,
a ocorrência do pico é exatamente a expressão analítica que a gente obteve com o modelo de Bohr, né? Ou seja, os raios de Bohr, né? Os raios das órbitas circulares de Bohr, para o caso para íons, né? Para núcleos com número atômico Z, essa expressão a gente tinha obtido como sendo os raios de Bohr, dado N e dado Z. Aqui os raios de Bohr, o papel deles está sendo substituído então pelo máximo da densidade radial, né? Ou seja, maior probabilidade, região espacial de maior probabilidade de ocorrência, né? Encontrar o elétron, né? Mas aqui a dependência é exatamente igual, né? Como no caso do modelo do Bohr, que é o modelo semiclássico, né? Onde ainda tem órbitas, né? E essas órbitas têm raios que são dados exatamente por essa expressão, né? Aqui no caso não são raios, são as distâncias radiais onde a gente tem o máximo, né, da probabilidade associada. Então, aqui no nosso caso, a gente não tem trajetória, a gente tem chamadas orbitais, né, que é representado por forma difusa, né, a nuvem de probabilidade, né, mas a expressão do R máximo está totalmente em consistência com a predição dos raios de Bohr no modelo de Bohr, né, para átomos hidrogenóides. Né. Agora a questão dos orbitais, né? A questão dos orbitais é como é que eu represento graficamente as densidades de probabilidade, né? Lembrando que aqui, a princípio, as densidades de probabilidade, elas seriam o módulo quadrado da função de onda completa, a psi, né? A psi quadrado, né? Lembrando que no caso radial a gente analisou, tem aquelas estruturas de nós, explicitamente, né? A densidade radial tem uma estrutura de nós muito bem mapeada, tanto os nós quanto os máximos, né? São explicitamente mapeados a partir dos dois números quânticos, que é o N principal e o L, né? O azimutal. O que a gente, na química, é geralmente utilizado, mas aqui também tem a representação das densidades de probabilidade, em geral nós não utilizamos a psi quadrado completa, né? Mas sim o módulo quadrado dos harmônicos esféricos. Mas por quê? Justamente porque, se vocês lembrarem lá dos harmônicos esféricos, como a gente definiu as densidades de probabilidade associadas com eles, né? Os harmônicos esféricos são, o módulo quadrado deles, né, são superfícies, né, em coordenadas esféricas. Tá? Então, os orbitais, que são as representações espaciais, né, das densidades de probabilidade, vão ser dadas basicamente pelos harmônicos esféricos. Claro que a densidade de probabilidade total não é apenas o módulo quadrado do harmônico esférico, mas a forma espacial, né, superficial dele é dado pelo módulo quadrado de L, né? Então, a gente vai utilizar o fato que o módulo quadrado dos harmônicos esféricos é proporcional à densidade de probabilidade, é proporcional porque ainda falta parte da densidade radial, né? Mas a representação em 2D, né, da densidade de probabilidade em coordenadas esféricas basicamente é dado pelos harmônicos esféricos. Né? Então, a forma do orbital, né, a forma do orbital, que é a nuvem, né, de probabilidade, basicamente é mapeada a partir dos harmônicos esféricos no módulo quadrado deles. Né. O que eu estou falando para vocês, o que é um orbital atômico, né, um átomo, né, que está mudando a terminologia. Partimos de órbita atômica, que é o modelo do Bohr clássico, né, semiclássico, para nuvens de probabilidade, que a gente chama de orbitais atômicos, né, que basicamente são os estados estacionários, né, o psi quadrado deles. Né. Aqui a gente representa eles por apenas o módulo quadrado dos harmônicos esféricos. Eu vou mostrar as formas funcionais que a gente já conhece, na verdade a gente já fez isso. Né. Qual é que é a forma, né, espacial dos orbitais para os primeiros estados, né, o estado fundamental, né, usando sempre a notação espectroscópica, né, que a gente mostrou na aula passada, né, as notações N, NS, NP, N, e assim por diante, né, NSPDF e os outros, né. Lembrando que o SPDF, a notação espectroscópica específica, nesta ordem, SPDF, DH e assim por diante, né, H e G e assim por diante, tem a ver com o ordenamento em momento no número quântico azimutal. Né? Então, o orbital S é relativo a momento angular nulo, ou seja, número quântico azimutal nulo, né? Para qualquer número quântico principal. Né? Porque especificamente eu estou com o número quântico principal N, pode ser 1, 2, 3,
mas o caso onde o L é zero, né? O momento angular é zero, o número quântico azimutal nulo. Então, o orbital S tem simetria esférica, a gente já mostrou isso, né? Porque o Y00, né? O Y00, o harmônico esférico, né? Y00 é uma constante, né? Vocês lembram? E automaticamente esse harmônico esférico tem simetria esférica, a densidade é constante, né? Para qualquer ângulo θ fino. Então, você vai me dar uma representação de uma superfície esférica, né? Para o módulo quadrado do harmônico esférico Y00, que vale para todos os orbitais S, né? Que correspondem a L igual a zero. Vai ter a simetria esférica, o orbital S, em torno do núcleo, né? Tem duas maneiras de representar. Uma é com nuvem eletrônica mesmo, né? Ou seja, a representação de densidades por nuvem, né? Para o orbital S. E a outra maneira de representar é a densidade de pontos pela uma superfície, né? Que no caso aqui, especificamente para o Y00, que é para o orbital S, corresponde a uma esfera, né? Explicitamente, certo? Então, no segundo caso, na segunda representação, que é a mais comum, né? É a mais utilizada, a gente representa o orbital para NS, né? Para o orbital NS, uma esfera, né? Volume esférico, no qual o elétron passa a maior parte do tempo, porque ali a gente tem a densidade máxima, né? De ocorrência do elétron, né? Então, densidade de probabilidade. Claro, isso para n igual a zero, para n mais 1, né? A densidade eletrônica é um pouquinho diferente, porque aqui nós temos as estrutura de nós, né, da parte radial, né? Lembrando que para n igual a 1, a gente tem em L igual a zero, a gente tem um único pico na radial, né? Que é justamente proporcional ao raio de Bohr, né? Mas se o n é maior que 1, a gente tem todas aquelas estruturas de nós, e aí automaticamente a representação espacial do orbital fica um pouquinho mais complicado de representar. Aqui é uma figura onde eu estou representando explicitamente, né, mostrando para vocês explicitamente a cara, né, dos dois tipos de representação, né. No caso aqui, nesses dois primeiros casos, é para n igual a 1, né. Por exemplo, no átomo de hidrogênio, o estado fundamental, né. Então, essas são as duas formas, na forma de nuvem, né, eletrônica, né, onde aqui estão esses pontilhados, né, os pontinhos mais densos e os mais espalhados tem a ver com maior ou menor probabilidade de ocorrência do elétron para esses números quânticos, né? N igual a 1 e o orbital S, ou seja, L igual a 0 e M igual a 0, ou na forma da superfície esférica associada àquele harmônico esférico, né? No caso, o Y00, que eu estou apresentando por causa do hidrogênio, né? Estado fundamental, né? N igual a 1, L igual a 0. Se eu tenho N's maiores, né? Por exemplo, onde posso ter mais elétrons, né? Não viu isso aqui ainda, né? Mas eu tenho mais níveis, né? Eu já estou no segundo estado excitado, né? Se eu tenho 3 níveis de energia, já estou no terceiro estado excitado, eu posso colocar até 6 elétrons nesse nível, né? Mas o que eu só quero discutir aqui é que a psi quadrado, né? No caso da parte radial, ela tem aquelas estruturas de nós, a gente até sabe que a gente tem n-l-1 nós, né? E aí, claro, o orbital correspondente para N maiores, aí é um pouco mais complicado, né? As densidades tem que fazer cortes, né? Cortes transversais para ver como é que fica a estrutura plano a plano. Mas basicamente a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Lembrando aqui que é só para ver o miolinho, né? Lembrando que, em geral, para L igual a zero, né? A densidade lá dentro é sempre zero. Nada para qualquer L, né? A densidade radial é nula e depois ela vai em maior ocorrência, né, maior valor, próximo do raio de Bohr. Aqui está os orbitais P, né? Lembrando aqui que os orbitais P vão ser representados graficamente pelo harmônico esférico associado a L igual a 1, né? Então, o SPDF corresponde a L012, então P é 2, né? L igual a 2. Então, orbitais P são aqueles onde o número quântico azimutal é 1, né? SL é igual a 0, o L é 1, certo?
Nós já estudamos como é que ficam os harmônicos esféricos nesse caso quando o L é 1, né? Lembrando que, obviamente, a gente tem três harmônicos esféricos correspondentes, né? A gente tem o harmônico esférico Y1 menos 1, a gente tem o harmônico esférico Y1, 0, e a gente tem o harmônico esférico 1, 1, né? Cada um deles tem forma de alter, né? Do ponto de vista de superfície, lembrando que o módulo quadrado do harmônico esférico é uma superfície, né? Em coordenadas esféricas. Então aqui a gente está representando cada um daqueles módulo quadrado do harmônico esférico, né? Lembrando que cada um deles tem simetria, né? Então, tem uns que tem simetria no eixo X, outros têm simetria no eixo Z, né? Eu acho que o 1, 0, se eu lembro bem, o 1, 0 tem simetria no eixo Z, né? Simetria no eixo Z, e os outros dois têm nas outras direções coordenadas, tanto na direção X quanto na direção Y, né? Eu estou quase certo que esse daqui tem essa estrutura, né? Com simetria no eixo Z é o 1, 0. Né? Então a gente tem as formas dos orbitais, basicamente os orbitais P advêm, claro que aqui para n igual a 1, né, obtém, são mostradas, tem a forma funcional, a forma geométrica explicitamente dada em termos do harmônico esférico modo quadrado para aquele orbital, no caso L igual a 1, certo? Lembrando como a gente tem três valores possíveis para M, para este L igual a 1, né, a gente vai ter os três orbitais simétricos, né? Claro que quando a gente aumenta o n, né, para n maiores que 1, né, aí a estrutura dos orbitais P fica um pouco mais complicada, né? E da mesma maneira que no orbital S, né, devido aos zeros, né, os nós e máximos e nós da densidade radial, né? Tem que ser combinado aqui. Né? Aqui a gente está no orbital D, que corresponde a L igual a 2, né? Obviamente, quando a gente vai aumentando o número L, né, o número quântico L, a estrutura do módulo quadrado dos harmônicos esféricos fica cada vez mais complicado, né? Mas aqui, para L igual a 2, que é os orbitais, são os orbitais D, né? A gente tem essas quatro formas possíveis, né? Vocês conseguem ver que as formas funcionais, as superfícies representativas aqui, quatro deles, né, tem forma de lobos, né? Quatro lóbulos, né? Este e este daqui. E tem um que não tem quatro lóbulos, que é aquele que tem um lóbulo duplo, né? Quase um alter, não é um alter, né? O alter é gordinho, né? Que o lóbulo é fininho. Né? E temos rodeando a ele, né, um anel. Então a gente tem as cinco formas, né? Que na verdade para N igual a 1 correspondem e L igual a 2 correspondem os harmônicos esféricos correspondentes, né? Aqui os harmônicos esféricos que representam esses cinco caras, né? São os cinco harmônicos esféricos associados com L igual a 2, né? Ou seja, o Y2 menos 2, Y2 menos 1, o Y2 0, o Y2 1 e o Y2 2. São 5, né? Lembrando que a multiplicidade em M é 2L mais 1, se L é 2, né? Eu tenho 5 N's possíveis, cada um deles representa um dos harmônicos esféricos, né? Esses lóbulos aqui representam um dos harmônicos esféricos. Né? Só para mostrar para vocês da onde saem, né, as formas espaciais, né, dos orbitais. Em geral, os orbitais estão sendo representados a partir dos harmônicos esféricos correspondentes. Né? Certo? Claro, combinado com a estrutura de nós da parte radial, né, que não está explícita aqui. Né? A gente não consegue enxergar porque está lá dentro. Né? É que funciona a densidade dentro dessa superfície, aí vai depender da probabilidade parte radial. Né? Muito bem, aqui eu vou então fazer alguns exercícios de fixação, né, associado a essa parte da densidade radial, né, e também casos gerais sobre as funções de ondas completa, né, dos átomos de um elétron. Então, o primeiro exercício aqui, o primeiro exercício de fixação é localizar, né, onde está localizado o primeiro máximo, né, ou o único máximo, na verdade, né, da densidade de probabilidade radial, PNL, né, para o estado fundamental do
hidrogênio, né, do átomo de hidrogênio, que é o estado 1s, né, do hidrogênio, e mostrar que o máximo da densidade radial ocorre exatamente para distâncias radiais igual ao raio de Bohr. Só vou voltar aqui na figurinha da parte das densidades radiais, que a gente está tentando, vai analisar agora analiticamente, provar analiticamente, né? Que é este caso aqui, que é o n igual a 0, L igual a 0, né? Estado fundamental. Existe um único máximo, né? E o valor onde ocorre esse máximo é exatamente o raio de Bohr, explicitamente. Ou seja, o raio de Bohr aqui tem interpretação, no caso aqui em quântica, né, em quântica ondulatória de Schrödinger, está associada com o pico da densidade de probabilidade na parte radial da função de onda, né, onde tem maior probabilidade de ocorrência do elétron na direção radial. Né. Então, voltamos então para calcular o máximo, eu preciso escrever explicitamente quem é a densidade de probabilidade para esse estado, né, 1s. Então, para aqui eu vou calcular a parte radial da função de onda. Para 1s, que corresponde, S é L igual a 0, né, e o número quântico principal é 1. Esses são os números quânticos, né, para o estado fundamental do hidrogênio. Isso corresponde à densidade de probabilidade radial 1,0, né, INL, certo? Que aqui eu não vou nem escolher as normalizações, não importa as normalizações, porque isso não importa do ponto de vista de cálculo do máximo, é independente da normalização. Mas a gente viu ali que a cara funcional da densidade de probabilidade é R2 multiplicado por módulo, né, da função radial ao quadrado, né? Isso basicamente é R2 multiplicado pela exponencial, né? Isso, vamos aqui na tabela, explicitamente, né? Tabelinha. Aqui. A menos das normalizações, né? Comportamento da função de onda, a parte radial, aqui só tem parte radial porque os harmônicos esféricos é uma constante. Né? Toda a parte de dependência em R está aqui explícita, né? Vem da parte radial. Né? Vamos dizer sobre A, e basicamente o comportamento exponencial, né? Negativo em R multiplicado, claro, por R quadrado na densidade. Está aqui. A menos das normalizações, né? A menos das constantes, né? Z igual a 1, etc. Vocês vão ignorar os fatores multiplicativos, né? Normalização. Então, se eu tenho a densidade radial para o estado fundamental, aí eu vou calcular o valor máximo da função, né? Ou seja, para qual distância radial a função P10 é máxima, né? Ou seja, eu vou ter que calcular, vou fazer o teste da derivada primeira, né? Eu vou derivar a densidade radial relativo a R e as distâncias radiais em que essa derivada é nula são os pontos de extremo, né? Mas a gente já sabe que um deles vai ser de máximo e um deles vai ser de mínimo. Na verdade, tem dois extremos. Né? Mas basicamente vamos primeiro calcular a derivada da densidade em R, né? Basicamente a derivada do produto, né? A derivada do produto R2 é exponencial decrescente em R, né? Então aqui está deriva o R2, que dá 2R, multiplica pela exponencial, mais mantém o R quadrado, e deriva a exponencial, né? A derivada da exponencial dá ela mesma, né? Multiplicada pela derivada do expoente, né? Que é menos 2 sobre a zero. Menos 2 sobre a zero. Tenho dois termos, eu fatorei aqui o 2R é exponencial, eu fatoro, eu fico com o fator menos R sobre a zero aqui explicitamente. Dá para ver que a derivada tem dois zeros, né? Dois zeros. Um é R igual a zero, que é um trivial, né? Mas R igual a zero a gente sabe que é mínimo, né? Porque quando eu coloco R igual a zero aqui na função de onda, perdão, na densidade, né? R igual a zero na densidade dá valor zero para a densidade. Então, esse R igual a zero deve ser um ponto de mínimo. E o outro ponto onde eu tenho zero é quando R é exatamente igual a zero. Este aqui, claro, é ponto de máximo, né? E é exatamente como a gente quer mostrar, né? Então, o máximo da densidade de probabilidade radial para o estado fundamental do átomo de hidrogênio corresponde exatamente ao raio de Bohr. Né? Como a gente já tinha comentado antes, só olhando a cara das funções de onda, né? E das densidades, aqui a gente calcula explicitamente, né? Onde está localizado o máximo. Né?
O MASP é localizado exatamente no raio de Born. Aqui um segundo problema, onde agora aqui eu fazer eu tenho uma função de onda qualquer, tá? Uma função de onda qualquer, que são estados estacionários para o átomo de hidrogênio, que é especificamente para o átomo de hidrogênio. Eu tenho as autofunções, né, para o átomo de hidrogênio, que são as autofunções psi, NLM, né? E aí eu vou construir um estado para um nível de energia qualquer lá do hidrogênio com uma superposição que eu posso fazer, né? Se cada uma das psis, né, são solução da equação de Schrödinger pelo princípio da superposição ou do fato da equação de Schrödinger ser linear, né? A superposição de duas, né, superposição linear, né, combinação linear de duas autofunções do átomo de hidrogênio também são soluções. Então, o que eu estou falando aqui é que eu vou fazer construir uma função de onda, tá? Uma função de onda, que é uma superposição de duas autofunções. Uma que utiliza os números quânticos NLM e a outra que utiliza os números quânticos N', L', M'. Podem ser iguais ou não. Mas aqui eu estou com duas autofunções a princípio distintas, tá? Eu estou considerando o caso inicial, onde esses números quânticos são todos diferentes entre si, tá? O N é diferente de N', o L é diferente de L', e o M é diferente do M'. Mas basicamente eu estou fazendo aqui, construindo uma função de onda, se tem uma superposição de duas autofunções do átomo de hidrogênio. As constantes de proporcionalidade nessa superposição são os coeficientes A e B. Tá? Eu vou fazer algumas análises a partir dessa superposição. Lembrando que eu sempre posso escrever o estado de um elétron no átomo de hidrogênio por superposições, né? Também por superposições das autofunções base. Né? O que eu quero primeiro mostrar aqui é que, no caso onde os números quânticos forem todos diferentes, né, tanto o principal, o azimutal e o magnético foram todos diferentes nessa combinação linear das funções de onda, né, as duas autofunções, essa superposição aqui não é um estado estacionário, na verdade, ou seja, ele não é autofunção de H, e nem dos momentos angulares ao quadrado, que é o Casimir, né, e nem da componente Z do momento angular. Só para lembrar, na aula passada, a gente mostrou que as autofunções do átomo de hidrogênio, dos átomos hidrogenoides, né, na verdade a gente mostrou no caso geral para qualquer campo de força central, né, desde que eu estou resolvendo a equação de Schrödinger para a interação entre duas partículas, que é força central, né, a gente mostrou que explicitamente, né, que as autofunções são comuns à energia, ao operador de energia, ao L quadrado e ao LZ. Por quê? Por causa dos harmônicos esféricos. Né? Os harmônicos esféricos são autofunções de L2 e de LZ. E os harmônicos esféricos também estão lá dentro das autofunções completas para o elétron, né? Nos átomos de um único elétron. Então, a gente tem três operadores e esses três operadores compartilham autofunções comuns, né? Que são as psi-NL. O que eu estou querendo mostrar agora, primeiro, é que se os números quânticos forem todos distintos, essa combinação linear aqui não é autofunção de ninguém, nem do H, ou seja, não é da energia, nem do L2 e nem do LZ. Tá? Ou seja, não é autofunção de ninguém. E depois eu vou ver em condições relativas aos números quânticos, né, a NLM, eu vou ter estados simultâneos de L2 e H e não de LZ. E depois, em que condições, né, eu vou ter um estado simultâneo só da energia e da componente Z do momento angular, mas não do Casimir. Certo? Eu vou analisar esses três casos. Né? Então, vamos começar explicitamente, né, como é que a gente faz as operações, lembrando que cada uma dessas autofunções base, né, do átomo de hidrogênio, dos átomos hidrogenoides, são autofunções comuns, né, desses três operadores, cujos autovalores a gente conhece, né, os autovalores do H, que é a energia, né, são os níveis de energia N, os autovalores do L2 são, do Casimir, né, é L mais 1, H cortado quadrado, e os autovalores do
do operador componente Z do momento angular são o M, né, H cortado, certo? Então, a gente conhece cada uma das autofunções e as correspondentes, os correspondentes autovalores dessas autofunções. Né? O que eu vou fazer é aplicar, né, esses operadores sobre essa superposição e ver o que acontece. Né? Lembrando que a função de onda, superposição, vai ser a autofunção de algum desses operadores se isso aqui acontecer. Né? Ou seja, se eu conseguir encontrar quando eu opero o operador sobre essa função de onda, eu consigo construir, eu consigo obter uma equação de autovalores e autovetores para o operador. Né? Então aqui, no caso do operador O geral, né? Se eu opero um operador sobre uma autofunção, se eu obter um valor real vezes a própria autofunção, a psi é a autofunção desse operador. Então, eu sei que psi é a autofunção de um determinado operador, se quando eu aplico esse operador sobre ela, eu obtenho uma constante real vezes a própria função, né? A própria função psi. Muito bem. Vamos lá. Então, vou aplicar os três operadores, energia, momento angular ao quadrado, Casimir, e componente Z do momento angular. Operando o operador H, né, cujos autovalores são os níveis de energia. Né? Então, aqui eu tenho uma combinação linear. Aqui eu vou aplicar o H a cada uma das funções aqui na combinação linear. Né? Por exemplo, quando eu aplico o H, operador hamiltoniano, sobre esta autofunção, NLN, o que eu obtenho é o nível de energia EN, né, e a função de onda, a autofunção φNLN, claro, multiplicado por A aqui na superposição. Quando eu aplico o operador H aqui nessa autofunção, cujos números quânticos são os linhas, né, eu obtenho o nível de energia EN' e a própria autofunção. Então, quando eu aplico o H naquela superposição de funções de onda, eu obtenho isto. Tá? A mesma coisa para o L2 e para o LZ, né, lembrando que no caso do L2, os autovalores são L mais 1 H cortado quadrado, né, aplicado nas duas autofunções. Então, aqui vai aparecer o L correspondente para aquela autofunção. Né? Então, aqui é L, aqui é L. Aqui é L', aqui é L' para os autovalores correspondentes. E o A e o B são os fatores na superposição. E a mesma coisa para o LZ. Né? Os autoestados, os autovalores para o LZ são M vezes H cortado. Né? Então, aqui, como o número quântico é M, aqui é M H cortado. Aqui, como o número quântico magnético é M', o autovalor é H cortado M'. O que eu consigo ver aqui quando eu apliquei os operadores? No lado direito, eu não obtive um correspondente a uma equação de autovalores. Eu não consegui, né, fatorar, eu não consigo fatorar aqui, na minha superposição, os autovalores correspondentes, né? Ou seja, eu teria que ter uma constante real multiplicado pela própria psi, que no caso aqui é a própria superposição. Ou seja, aqui eu não consigo fatorar os níveis de energia, porque eles estão calculados em números quânticos principais diferentes. Aqui também eu não consigo isolar o L mais 1, porque os L são distintos. E aqui também eu não consigo isolar, fatorar o N, né? Porque os M são distintos. Então, dá para mostrar que claramente, se os números quânticos aqui, N, L e M, são distintos nessas duas autofunções, a superposição linear delas não são autofunções de nenhum desses operadores. Pelo lado direito, não consigo obter um número real vezes a função original. Lembrando que a função original é essa superposição aqui. Eu não consigo fatorar nem o E, nem os L's, nem os M's. Então, mostrei o primeiro caso. Se todos os números quânticos são distintos, essa superposição não é autofunção desses caras, de nenhum deles. Né? Agora eu quero construir que essa superposição seja pelo menos a autofunção de 2 dele, não do terceiro. Tá? Eu vou começar a construir em que condições eu tenho essa superposição seja a autofunção de H e L2, mas não de LZ. Certo? Para fazer isso, está claro o que eu tenho que fazer. Né? No caso, para ser autofunção de H e de L2, se eu colocar N igual a N' e L igual a L', obviamente agora sim
né, eu consigo fatorar os n's e fatorar os l mais 1, nesses dois casos, e aí eu obtenho uma equação de autovalores e autovetores para os operadores H e L2, onde a autofunção é justamente a superposição das duas funções de onda. Mas as funções de onda têm que ter esses números quânticos iguais, né? O n e o l. E claro, se o n for diferente do n', essa terceira equação não, vai continuar não sendo uma equação de autovalores para LZ. Então, a minha autofunção superposição, que é autofunção de HL2, é esta daqui. Tá? O N e o L são iguais, as duas funções da superposição, e os N são distintos. Tá? Agora, se eu quiser o contrário, né? Eu quero que ela seja autofunção, a superposição seja a função, autofunção do H e do LZ, mas não do L2. Para isso acontecer, claro, os N's têm que ser, para ser autofunção do H, os N's têm que ser iguais, né? Para ser autofunções do Z, do LZ, né, os M's têm que ser iguais. E claro, eu vou manter, para não ser autofunção de L2, os L's aqui têm que ser distintos. Né? Lembrando que aqui tem, claro, um Eu não tenho nada a dizer. alguma coisa. Perdão, pessoal, eu ouvi aqui que tinha caído o. Mas faz pouco tempo, né? Alguém fale aí, por favor, se eu consigo ouvir vocês. Ô, Alô? professor, Alô. tá ouvindo? Foi pouquinho tempo, né? Foi uns algum minuto, né? Isso, mais Sim, ou não menos foi? isso. Eu cheguei a começar a falar o exercício 3? Ou eu estava falando antes? Tô falando do anterior, professor. É um pouquinho antes. Eu já estava no finalzinho? Deixa eu ver, professor, sobe o slide ali. Só um pouquinho. Aqui, né? Que eu estava analisando que em condições eu consigo. Espera aí. Sim. Mas eu já estava aqui no final ou estava só argumentando aqui no início ainda? Vocês lembram? Estava no final já. Sim. O começo do terceiro pontinho aqui. Isso aqui na. Não, eu só estava comentando então que aqui no caso do. Alô? Oi?
Não, só testando que tava sem som, Tá bom? Fernando. Aqui no último caso, a gente estava tentando construir então, um alto valor comum ao H e ao LZ e não um L quadrado, né? Então eu mostrei que se os números quânticos principais e magnéticos forem iguais, né? Claro, vinculados que o módulo de M esteja menor que L e L', né? Que são as possibilidades, né? E L seja diferente de L', aí eu consigo a superposição para esse tipo de número quântico vai ser autofunção de LZ e H, mas não de L2. Então, a ideia desse problema é mostrar para vocês que superposições de autofunções também podem ser autofunções tanto da energia quanto dos momentos angulares, o momento angular quadrado, que é o Casimir, quanto para a componente Z do momento angular. Eu estava comentando só que eu não preciso só de uma autofunção, combinações lineares de autofunções podem, claro, eu mostrei em que condições, né? Podem também ser autofunções da energia, por exemplo, né? Ou de L2 ou de LZ. Certo? Combinações lineares também são autofunções, claro, para essas condições que eu mostrei aqui genericamente. Né? Certo? Então, o meu terceiro exercício de fixação é calcular valores médios, né, valores esperados. No caso aqui, como a gente já sabe calcular a densidade de probabilidade radial, né, eu vou utilizar ela para calcular dois valores médios. Eu vou calcular quanto é que é a distância radial média, quanto é que é o quadrado, o valor médio do quadrado da distância radial, o R e o R2. Lembrando que se eu tenho esses dois valores médios, eu consigo calcular qual é que é a incerteza, né, na medida da distância radial. Né? Eu preciso esses dois valores médios para obter o sigma, né, o desvio padrão estatístico. Né? Então, eu vou calcular explicitamente os dois valores médios, tanto do R, quanto da distância radial média, do átomo de hidrogênio, no caso do estado fundamental, e quanto é que é o valor médio de R quadrado. Tá? Explicitamente o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Então a gente já sabe qual é que são as autofunções, a autofunção que a gente vai utilizar. Tá? E vou expressar, claro, a minha resposta em termos do raio de Bohr, né, que a gente sabe que é importante, né, continua tendo uma interpretação física mesmo aqui na equação de Schrödinger para átomos de um elétron. Né? Bom, lembrando então, para se eu quero calcular valores médios, eu preciso calcular, expressar primeiro a autofunção correspondente ao estado fundamental, que a gente já viu, né, que é a autofunção 1, 0, 0, né, n igual a 1, L igual a 0, n igual a 0. Tem uma certa normalização, a gente mostrou aqui lá naquela tabelinha, né, da tabela das autofunções completas, né, a normalização, que eu estou chamando só para compactar a notação, tá? A normalização para esta autofunção, eu estou chamando de A100. Basicamente, ela depende de π, né? Esse π vem do harmônico esférico, y00, e o A ao cubo na 1 meio, na verdade, A na 3 meios, aqui embaixo, né? Advém da normalização da parte radial da função de onda, né? Mas é uma constante. A dependência radial, claro, vem na forma exponencial, lembrando que o polinômio de Laguerre é menos 1, né, no caso, para o estado fundamental. Bom, agora vamos calcular, então, se eu sei a função de onda, agora eu sei calcular para esse estado, né, o valor esperado de R. Então, qual é que é o valor médio da distância radial do elétron para o estado fundamental do hidrogênio? Que é esta quantidade aqui. Né? Bom, como a gente calcula valores médios, né? A gente usa média estatística, né? Então a gente vai integrar sobre todo o volume, né? Volume espacial, né? Ou seja, o volume em espaço de coordenadas esférico, né? As integrais que eu estou colocando aqui basicamente são as integrações de volume, a integração total de volume no espaço de coordenadas esféricas. Então eu tenho o R2 sendo de θ, dθ, dφ, dr, essa integração de volume. Função de onda ao quadrado, na verdade, psi estrela psi, né? E aqui em sondichado, quem quer a quantidade que eu quero calcular a média, né? Que é a distância radial R. Então, aqui eu estou ensanduichando o R pelo psi estrela psi, que é o modo quadrado de psi, né? Explicitamente, integrando sobre o volume. Vejam bem, no caso aqui da função de onda para o estado fundamental do átomo de hidrogênio, o harmônico esférico é uma constante, então não tem nenhuma dependência angular. Então eu já posso integrar direto, né, a parte angular explicitamente.
as funções de onda módulo quadrado, no caso do estado fundamental do hidrogênio, né, não tem dependência angular nenhuma. A função de onda é apenas radial, né? Então, a integral angular é explícita, tá? É direta. Dá 4π, tá? Então, se vocês integrarem em φ, eu tenho 2π, e a integral do seno de θ de θ entre 0 e π dá um fator 2, isso dá 4π, tá? Essa é a integral do ângulo sólido, né? A gente chama, né? A integral total do ângulo sólido é 4π. Eu só posso fazer isso, né? Botar o 4π aqui, porque a função de onda, ou seja, o integrando aqui, né? Não depende de ângulo, nem de θ, nem de φ. Então, a integração angular aqui é trivial, dá 4π, né? A integração sobre o ângulo esférico, né? Resta, claro, a integração radial, né? Integração radial, que é esta daqui, né? Então aqui eu já coloquei módulo quadrado. Então quando eu multiplico o módulo quadrado da função de onda, a parte radial vai me dar A1 ao quadrado, a normalização da função de onda ao quadrado. E aqui dentro sobra um R3 multiplicado pela exponencial. Por que é um R3? É este R2 com o R do cálculo da média. Estou calculando média de R, né? E o psi quadrado basicamente é uma exponencial e na menos 2R sobre A0. Onde A0 é o raio de Bohr, né? Bom, o resultado, essa é uma integral imprópria, né? A gente está integrando radialmente de 0 a infinito. 0 a infinito, como limite superior a infinito, isso é chamada integral imprópria, né? Aqui eu coloquei o link do Wolfram Alpha, onde ele calcula a integral imprópria, vocês conseguem, eu já calculei para vocês lá, né? O resultado é 3, só a integral, né, radial, né? R3 multiplicado pela exponencial. Isso dá 3/8 de A0 na quarta. Se vocês abrirem o link, vai aparecer o cálculo lá no Wolfram Alpha dessa integral, tá? Imprópria. Multiplicado por o que restou aqui, que é 4π multiplicado por A2, né? Mas vejam bem que A2 é 1 sobre π A0 ao cubo, né? Quando eu multiplico por 4π, obviamente sobra um 4 no numerador e o A3 aqui embaixo. Então, quando eu multiplico 4 sobre A03 pelo resultado da integração, o que eu obtenho para valor médio da distância radial para o estado fundamental do átomo de hidrogênio é basicamente 1,5, né? 3 meios de A0. Então, o valor médio da distância radial para o estado fundamental, na verdade, é 1,5 multiplicado por A0, né? Quase exatamente o raio de Bohr, né? Então, o valor médio radial basicamente é 3 meios de A0, muito próximo do raio de Bohr clássico, né? O semiclássico, da teoria de Bohr, né? Outro valor esperado é o valor médio valor esperado do R2, né? O quadrado da distância radial. A maneira de fazer é a mesma, né? Então a gente vai fazer toda a integração de volume em coordenadas esféricos e vou ensanduichar no psi estrela psi a quantidade que eu quero calcular a média, que é o R2 agora. Agora é R2. Mesmo procedimento, né? A parte angular, como continua, a parte angular pode ser integrada explicitamente, né? Dá o 4π. O módulo quadrado da função de onda não dá de novo o A2. Claro que aqui a integração angular vai ser distinta, né? Como eu tenho um R2 com um R2, com este R2, eu vou ter R na quarta, né? E a exponencial. Obviamente aqui também eu coloquei o link para esta nova integração imprópria, né? Integral imprópria que eu vou ter que fazer. Comparado com o caso anterior, foi só a mudança da potência aqui do R, né? Troca de 3 para 4, mesmo os limites, né? O resultado dessa integração imprópria é 3/4 de A0 na quinta, né? Lembrando que 4π A2 ainda continua sendo 4 sobre A0 ao cubo, né? Então a gente faz a multiplicação, né? Justamente, cancela os 4, sobram 3. A gente vê que o valor esperado de distância radial ao quadrado é 3 vezes o raio de Bohr ao quadrado. Então, os dois valores médios, tanto a distância radial média quanto o valor médio, o valor esperado da distância radial ao quadrado, são escritas explicitamente em termos do raio de Bohr, né? E claramente aqui o raio de Bohr continua sendo uma boa medida do tamanho do átomo de hidrogênio, né? Se eu estou calculando a distância radial média, né, do elétron
né, usando a função de onda da parte radial, eu obtenho quase o raio de Bohr. Né? O raio médio é quase o raio de Bohr, na verdade 1,5, né? 1,5 raio de Bohr. E o valor esperado do R2, que seria o quadrado do raio de Bohr, aqui é 3 vezes o quadrado do raio de Bohr. Então, o raio de Bohr explicitamente entra na conta. Né? Aqui o meu quarto, acho que é o último exercício de fixação. Aqui eu quero calcular agora a probabilidade, né, de também ainda no estado fundamental do átomo de hidrogênio, só que agora eu quero calcular a probabilidade de encontrar o elétron dentro do núcleo. Ou seja, eu vou assumir que o meu núcleo tem um raio nuclear chamado Ra, né? E até na fenomenologia de física de partículas, física nuclear, né, a gente tem uma forma rápida de calcular o raio do núcleo, dado o número de massa atômico, né, o número de nucleons, né, o número de prótons e o número de nêutrons do núcleo. Basicamente, essa equação aqui é muito boa, tá, do ponto de vista de estimativa do raio nuclear. Né. Basicamente, o raio nuclear é 1,2 femtometro multiplicado por o número de massa atômica na potência 1/3. Então, se eu sei o número de massa atômica, né, não o número atômico, o número de massa atômica daquele elemento, eu consigo calcular o seu raio, né? O raio daquele núcleo. Né? Então, basicamente eu vou usar aqui para nossa conta numérica essa expressão para o raio nuclear. Né? Basicamente vocês vejam que mesmo para núcleos grandes, onde o A é grande, uma potência é 0,3, né? 1/3. Basicamente as ordens de grandeza são algumas unidades de femtometro, né? Para os raios nucleares. Aqui eu tenho o caso onde não é exatamente o átomo de hidrogênio, eu quero, na verdade, o estado fundamental de um átomo hidrogenoide, né? Para qualquer Z, né? Para qualquer Z. Acho que não está bem colocado. É o estado fundamental de um átomo de um único elétron, né? Onde o Z pode ser grande, né? Eu posso ter um núcleo com um raio relativamente grande, né? E eu quero calcular qual é a probabilidade de encontrar ele dentro do núcleo, o elétron dentro do núcleo, né? Ou seja, qual é que é a probabilidade de a distância radial, né, encontrar o elétron para uma distância radial menor ou igual ao raio nuclear. Tá? Depois eu vou comentar que isso é verdade, tá? Isso acontece muito em um dos modos de decaimento dos núcleos, que é a captura eletrônica, né? É justamente os elétrons que têm probabilidade não nula, né? Que são os elétrons da menor camada, da camada mais interna, né? Camada K, que é um S, né? Que está muito próxima do núcleo, né? E esse elétron pode ser capturado, né, pelo núcleo. Mas basicamente o que eu estou querendo fazer de conta aqui é calcular qual é, a probabilidade de encontrar o elétron para um átomo de um elétron. Né? Então aqui eu tenho um núcleo com raio Ra. O elétron está dentro do núcleo, ou seja, R é menor que... Qual é, a probabilidade de encontrar o elétron para essa distância radial? É menor que o raio nuclear. Bom, calcular isso basicamente é calcular módulo quadrado da função de onda, né? No caso, o estado fundamental desse átomo hidrogenoide, né? Desse átomo com um único elétron, né? Psi estrela psi, os números quânticos para o estado fundamental é 1, 0, 0, que a gente já viu ali, sabemos a forma dele, né? E claro, aqui tem a integração do volume, né? Volume espacial em coordenadas esféricas. Aqui na parte azimutal e polar, a gente vai integrar sobre todos os ângulos, né? O único vínculo aqui para a integração da probabilidade, eu estou interessado é vincular uma região radial, né, específica. Então, aqui eu quero calcular a probabilidade para a partícula estar, o elétron, né, tá entre a distância radial entre 0, que é o miolo do núcleo, né, centro do núcleo, e até o raio do núcleo Ra. Então, essa aqui é a maneira que eu calculo, né, a probabilidade do elétron estar dentro do núcleo, né, ou seja, para distâncias radiais menores que o raio do núcleo. Novamente, aqui é como esta função de onda explicitamente para estado fundamental, independente do tamanho do núcleo, né? Independente do Z, né? Ela não depende explicitamente de ângulo, né? Ângulo azimutal e polar, porque o harmônico esférico é o y00, que é uma constante, né? Basicamente, o que a gente tem aqui ainda é 4π como a integração angular, certo? E a parte radial, como a gente fez antes, né? A integração aqui, claro, ao invés de ser a integral imprópria, como nós tínhamos aqui, né, de 0 a infinito, a integral radial aqui vai só de 0 até o raio nuclear. O integrando, vocês conseguem ver, né, apenas o R2, né, multiplicado por
para o psi quadrado, ou seja, o r quadrado, né, a parte radial ao quadrado, que nos dá a exponencial decrescente, né, certo? Aqui, claro, eu não tenho integral imprópria, eu tenho integral definida, né, onde a distância radial vai de 0 até RA. Também aqui eu tenho o link do cálculo, né? Aqui é um pouquinho mais complicado. Não te dá um número, né? Não te dá um número e vai te dar dependência, uma função do raio, né? Uma função do raio nuclear. Mas igual no Wolfram Alpha eu coloquei esses limites, ele me dá essa expressão aqui, né? Para a integração. O 4πa2 me dá 4 sobre a 0 cubo, né? Como a gente já viu ali antes. E o resultado da integração explícita, né? A integral definida é essa daqui, para esses limites, né? Claro, você consegue ver que vai ser dependente tem dependência no raio de Bohr, a 0, né? Explicitamente, e no raio nuclear. O raio nuclear aparece em vários momentos aqui, né? Aparece em termos. Voltei, pessoal. Caiu um pouquinho, né? Alô? Esquece. Caiu de novo, né? Mas foi pouquinho, Isso, né? caiu, foi um pouquinho. O senhor estava falando do raio nuclear ao quadrado. Isso, exato. Aqui, né? Sim. A gente já calculou, então, o resultado integral, né? E aqui está só usando a resposta final, né? Para a probabilidade de encontrar partícula entre 0 e o raio nuclear. Então, aqui está explicitamente em termos do raio de Bohr e o raio do núcleo, né? Vejam bem que aqui eu tenho um exponencial decrescente, né? Lembrem que o raio nuclear é sempre menor que o raio de Bohr. Lembra? O raio de Bohr é o tamanho típico atômico, né? E os raios nucleares são pelo menos um fator 100.000, né? 10 nas 5 vezes menor, né? A gente sabe que a razão Ra, raio nuclear, pelo raio de Bohr, com certeza, e mesmo para núcleos grandes, né? Mesmo para núcleos grandes, é muito menor que 1. Isso ainda, obviamente, isso aqui é a expressão completa, né? A expressão analítica geral para a probabilidade que eu estou tentando encontrar, né? Mas eu ainda posso, sabendo que essa razão é muito menor que 1, ainda tentar encontrar uma aproximação, né? Uma expressão aproximada da probabilidade, que é, então, fazer a expansão em Taylor, né, dessa exponencial, como a gente pode usar a expressão da série de Taylor para exponencial, né, até ordem terceira, né, terceira ordem em x, né. Explicitamente eu vou expandir a exponencial, né, que depende do raio, da razão do raio nuclear pelo raio de Bohr, né. Eu vou até a ordem 3, tá? Até ordem 3. Coloco nessa expansão até a ordem 3 aqui, né, aqui a expressão. Então eu vou ter que multiplicar a expansão pelo que está aqui dentro do colchete, tá? Vocês conseguem ver, é analítico, tá? É apenas algebrismo, né? Álgebra. Eu consigo mostrar que a expressão geral fica de maneira aproximada. Vários desses termos vão cancelar automaticamente, né? Vocês conseguem ver. E a expressão aproximada, usando a expansão, né? Basicamente eu consigo escrever a probabilidade em termos da razão só do raio nuclear pelo raio de Bohr, potência cúbica, né? Então é 4/3 do cubo da razão raio do núcleo por o raio de Bohr, certo? Bom, agora eu posso calcular numericamente qual é que é essa probabilidade para botar em números, né? Como eu estava falando para vocês, esse fenômeno, né, do elétron ter probabilidade não nula de ser encontrado dentro de um núcleo, né, principalmente para núcleos razoavelmente médios ou grandes, né, é importante, é a base
para um dos canais de decaimento de núcleos, né? Então, além do decaimento alfa, beta, gama, né? E o beta tem dois tipos, né? Beta mais, beta menos. Ainda a gente tem outros tipos de decaimentos. Um deles é a captura eletrônica, né? Onde o núcleo muda de estrutura e emite uma partícula, né? No caso, um neutrino, né? Então, a captura eletrônica, que é um dos modos de decaimento de núcleos, né? Envolve elétrons na camada K que são capturados. Então, para ser capturados, eles têm que estar entrando dentro do núcleo, né? Eles têm que estar dentro do núcleo com uma certa probabilidade, né? E são convertidos em neutrinos. O processo é esse aqui, ó. É o próton que está dentro do núcleo, né? Captura um dos elétrons, que tem probabilidade não nula de ser encontrado lá dentro, né? E aí eu tenho a conversão do próton em nêutron e a emissão de um neutrino. Obviamente, quando eu tenho conversão do próton para um nêutron, eu mudo o elemento, né? Porque eu troquei um próton por um nêutron. Se eu desaparecer um próton, isso diminui o número atômico, né, do núcleo final, né? Então, eu vou ter transmutação de elementos com emissão de neutrinos, tá? Esse processo aqui também é importante para estrelas de nêutron, quem faz astrofísica, né? O processo de neutronização numa estrela de nêutrons é a conversão dos prótons, né, por captura de elétrons em nêutrons, né? Então, me livro de todos os prótons virando nêutrons e emissão de neutrinos. Então, vale tanto para decaimentos, né, de núcleos, decaimentos naturais de núcleos, quanto para processo de neutronização em estrelas, né? Por exemplo, isso acontece nesse processo aqui, ó, de decaimento, né? O alumínio 26, tá? O alumínio 26, e o elétron, um dos elétrons é capturado pelo esse núcleo de alumínio, transmuta, né? Diminui um próton, então o número atômico dele diminui de 13 para 12. Esse é outro elemento, né? Acho que é magnésio. Ou manganês, nunca lembro, né? Magnésio, acho que é. O mesmo número de massa atômica, mas muda, né? A troca de um próton por um nêutron diminui o número atômico. E emissão de neutrinos. Essa é a captura eletrônica do alumínio, né? Produzindo Mg mais neutrinos. Eu vou calcular explicitamente quanto é que é a probabilidade de encontrar um elétron dentro do alumínio, né? Do núcleo de alumínio, certo? Usando aquela expressão do raio nuclear, né? Que eu falei para vocês, né? O raio nuclear, um bom modelo, é 1,2 femtometros multiplicado por A. A é o número de massa atômica, aparece aqui em cima, né? Do núcleo, no caso do alumínio, né, que é 26, potência 1/3. Eu calculei isso dá da ordem de 3 femtometros, né? O raio de Bohr a gente conhece já em angstroms, né? É 0,5 angstrom, né? 0,529 angstrom. Lembrando que a relação entre angstrom e femtômetro é conhecido, né? Angstrom é 10 na menos 10, femtômetro, né? Femtômetro é 10 na menos 15, né? Então, entre um angstrom e um femtômetro tem um fator 10 na 5, né? Um angstrom é 10 na 5 femtômetros. O raio de Bohr escrito em femtômetros é isso, né? É meio 0,529, 10 na 5 femtômetros, né? Com isso, se eu calculei já numericamente, tá? Se a gente fizer 4 terços, né? 4 terços que é da ordem de 1, né? E fizer a razão do raio nuclear, que é 3 femtômetros, por 10 na 5 femtômetros, né? Que é um número pequeno, né? E ainda elevar ao cubo, né? Porque a razão está elevada ao cubo, eu obtenho esta probabilidade aqui, ó. 2,43 vezes 10 a menos 13 de probabilidade de encontrar o elétron dentro do núcleo de alumínio. Claro, vocês vejam que a probabilidade é minúscula, mas é não nula, né? Se eu tenho um número muito grande de elementos alumínios num material, né? Mesmo sendo a probabilidade baixa de um dos elétrons estar dentro do núcleo para fazer a captura, né? Se eu tenho um número muito grande de elementos, no final das coisas vai acontecer esse tipo de processo, né? E acontece, exatamente. Inclusive, esse processo aqui é um dos processos competitivos, né? Competidores do decaimento beta, né? Porque o decaimento beta também tem emissão de neutrinos, né? Só que aqui no caso da captura eletrônica, eu tenho emissão de neutrinos, mas não tem elétron sendo emitido, né? No caso do decaimento beta, tem emissão de elétron mais neutrino, né? Na captura eletrônica, eu não tenho o elétron emitido e só o neutrino. Mas eu consigo calcular numericamente, né, a estimativa da probabilidade de ocorrer um elétron dentro desses núcleos, por exemplo, alumínio. É pequeno, mas é não nulo. Existe uma probabilidade não nula de encontrar elétron dentro do alumínio.
Vejam bem que essa probabilidade não vai mudar muito para o tamanho do núcleo, né? Como a potência aqui do número de massa atômica é nanômetros, é 0,3, né? Essa ordem de grandeza, que é o 10 a menos 13, não vai ser muito diferente para outros núcleos maiores, né? Que a gente imaginaria que a probabilidade seria maior, né? Mas não vai ser muito mais alta que o 10 na menos 13 devido à dependência do raio nuclear com o número de massa atômica, né? A nanômetros. Certo? Eu acho que eu já resumi aqui algumas aplicações, né? Tanto da função de onda densidade e probabilidade radial, quanto da própria função de onda completa, né? O cálculo de médias pesadas pelas funções de onda quadrada e também as densidades radiais, né? No caso aqui explicitamente calculando a probabilidade de encontrar o elétron em certas regiões espaciais relativo à distância radial r, né? Exatamente. Com isso eu termino a aula, só mostrando que na aula que vem, comentando que na aula que vem, a gente vai introduzir agora a questão do spin do elétron, né? O spin do elétron, eu primeiro vou introduzir do ponto de vista histórico, né? Onde apareceu a primeira vez esse novo ente, né? Esse novo observável, né? A gente consegue medir ele experimentalmente, submetendo então elétrons, né? Ou átomos, na verdade átomos, né? Em campos magnéticos variáveis, né? A gente consegue separar as componentes do spin. Só para resumir o que é spin, né? O spin, a gente estudou o momento angular, né? O momento angular orbital, né? Dos elétrons, né? No caso aqui, o spin seria o momento angular intrínseco, né? Que o análogo clássico é que se o elétron tivesse dimensão, lembrando que no caso a gente está assumindo que o elétron é pontual, né? A analogia clássica do spin é que se o elétron fosse um corpo rígido, por exemplo, uma esfera, né? Em que eu consigo passar um eixo sobre o centro de massa, né? Um eixo de rotação que passa sobre o centro de massa, a analogia clássica para o spin seria o momento angular intrínseco, ou seja, o momento angular do corpo rígido relativo ao eixo de simetria que passa pelo seu centro de massa. Certo? Claro que aqui a gente perde um pouco a analogia clássica porque o elétron não tem dimensão, né? Ele é um ponto, né? Uma partícula pontual, né? Então a gente não pode levar a sério a analogia clássica que é uma esfera onde o spin está associado com um movimento de rotação, né, em torno do seu próprio eixo, mas a ideia semiclássica é essa, né? Spin, em o nome em inglês é girar, né? O spin nada mais é que o momento angular intrínseco, se eu pensar em corpo rígido, é o momento angular associado com o movimento do corpo rígido em torno de um eixo que passa pelo centro de massa, né? Certo? Basicamente, então, na aula que a gente vai ver a parte mais fenomenológica, né, na parte experimental, e depois como é que a gente trata do ponto de vista de função de onda, né, ou propriedades do elétron, né, o spin. Só para completar, a questão da álgebra de spin vai ser uma cópia carbono da álgebra de momento angular. Como o spin é um momento angular intrínseco, todas aquelas propriedades que a gente obteve para o momento angular, né, que são os seus autovalores, os seus autovetores, quais das componentes comutam, né, só o Casimir, que é o L quadrado, comuta com as componentes, a mesma coisa vai acontecer com o spin. Certo? A gente já sabe construir automaticamente as equações de autovalores e autovetores para o operador spin ao quadrado e o operador componente z do spin. Completa analogia da álgebra associada com o momento angular orbital. Tudo que a gente aprendeu sobre o momento angular orbital vai valer para os operadores. Lembrando que se o spin é um observável, ele vai ser representado por operadores, né, que têm as suas autofunções e os seus altos valores. Certo? Mas a forma de calcular é trivial, né? É a mesma coisa que o momento angular orbital. Né? A gente já sabe as autofunções, então a gente vai ter que construir autofunções para o spin e os respectivos autovalores. Né? Os autovalores vão ser muito parecidos, na verdade, quase iguais aos autovalores que a gente tem lá para o momento angular. Né? Lá quem manda, né, o ente principal são os números quânticos azimutal, L,
e o número quântico magnético M, né? No caso do spin aqui, eu vou ter o próprio spin, né? O número quântico spin, o S, né? Que é um meio no caso do elétron, e a componente Z do spin é ms, né? O número quântico associado à componente Z do spin, H cortado. Na verdade, então, a forma de calcular os autovalores é bem tranquila, é uma cópia carbono, basicamente, no caso do momento angular, só claro, trocando os números quânticos associados ao spin, certo? Então, eu termino por aqui, então ficamos, tomara que não tenha cortado muito a nossa gravação, né? Fico para questões, dúvidas, a questão das atividades da semana também, né? Então, na aula que vem na terça, a gente começa a questão do spin do elétron. Lembrando bem que na nossa estrutura, né, de conteúdos a ser cobertos, né, o spin é o último conteúdo, né? Então eu imagino que daqui a uma semana e meia a gente possa encerrar, né, a parte de conteúdos, né? Então, mais 2 semanas no máximo de conteúdo da disciplina, e aí a gente vai para as recuperações, né, nas últimas semanas ali desse mês de novembro, certo? Então eu fico por questões, se vocês têm dúvidas das atividades também, ou das próprias aulas, né?